Fala rapaziada, meu nome é Anderson, mais conhecido como Dedé. Eu vou estar iniciando aqui uma série de vídeos explicando com muito detalhe o passo a passo da confecção, tanto de roupa quanto de boné, tecidos, serigrafia, corte, costura, modelagens, máquinas e tal. Mas com muito detalhe. Muita gente tem entrado em contato comigo fazendo diversos tipos de pergunta. Pega um contato meu aqui no WhatsApp, no canal, né, nos vídeos, e entre em contato comigo e quer me ajuda para poder começar a empreender, entender como é que funciona, principalmente na parte de boné. Mas eu vou fazer diversos vídeos sobre confecção de roupa e confecção de boné, passo a passo, materiais que se utiliza, né, para poder esclarecer a dúvida de muita gente aí, né? Eu iniciei minha confecção há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, com apenas R$ 25 e hoje eu consegui montar minha oficina de costura, minha parte de corte, modelagens, serigrafia e estamparia, né? Por enquanto eu trabalho sozinho, quem é empreendedor sabe que é difícil, né? Comecei com R$ 25, então vocês imaginam a dificuldade que é até o dia de hoje, os altos e baixos, né? Porque quando a gente cresce, nossos pais sempre falam: estuda para você conseguir um bom emprego, ou seja, já com a visão de trabalhar para os outros e não para si. Dificilmente alguém chega e fala numa criança, fala: ó, estuda, reúne conhecimento, ajunta dinheiro para você empreender e se tornar um empresário. Na periferia isso não acontece. Então quando a gente descobre os nossos dons, a parábola dos talentos, né? Quem é cristão sabe do que eu estou falando. Todo ser humano tem dom, todo ser humano tem total capacidade de se autoprover, de se auto se sustentar, sem precisar de trabalhar para ninguém. Que disse Deus a Adão, né? Você maldita é a terra, tal, por você ter pecado, e você vai comer através do suor do teu rosto. Ele não disse, ó, você vai comer através do suor do rosto, do rosto do outro, você vai contratar pessoas para trabalhar para você. Não. Então ele deu o dom para todos os seres humanos, né? E todo ser humano tem total capacidade de empreender e montar uma empresa. Uns querem, outros não querem, mas é uma individualidade de cada um, mas todos têm o mesmo potencial. A diferença está em desenvolver esses dons desde a infância, né? Desde a infância, a gente quer que nossos filhos estudem, façam uma boa profissão para trabalhar para os outros. Mas dificilmente alguém tem a visão de ensinar para trabalhar para si mesmo, montar uma empresa e tal. E aí a gente acaba descobrindo esse potencial depois de uma certa idade. Começa a prestar atenção de como funciona o sistema, né? De como somos manipulados desde criança, ser condicionado a trabalhar e dar lucro para outros, né? Quando eu caí em mim, eu estava trabalhando que nem um louco, trabalhando em 3 empresas, e eu percebia que eu ganhava um salário, mas para aquela empresa que eu estava trabalhando, eu gerava um alto lucro para ela, né? E aí eu comecei a questionar, peraí, se eu estou gerando um alto lucro, por que ele só está me pagando um terço do que eu gero praticamente? Tá errado isso. O mesmo trabalho que eu faço para ele, ele tá, vamos supor, se o cara tá me pagando R$ 1.800 de salário, significa que ele tá ganhando 7, 8 mil nas minhas costas. E por que eu não posso ganhar esse dinheiro para mim? Eu comecei a me questionar e comecei a desanimar, entrei em parafuso, em depressão, em tristeza, por conta do sistema. Quando você cai por si e percebe os seus dons, todo o seu potencial, já é bastante tarde, né? Você acabou perdendo meio que tempo e começa a empreender sem dinheiro, sem possibilidade de nada, no escuro, sem entendimento de nada, né? E aí já se passou-se vários anos de dificuldade, depressões, tristeza e aquele negócio. Então eu descobri que eu poderia empreender aos meus 35 anos. Hoje eu tô com uns 36 anos, eu tô com 42, 43, eu acho. Tô perdido na minha idade. Depois dos 30 a gente não conta mais a idade, né? Então acho que eu devo estar com 42, 43 anos, alguma coisa assim. E de lá pra cá, dos meus 36 anos até hoje, eu venho empreendendo. Nunca fiz curso, sou totalmente um autodidata. Portanto, muitas informações que eu vou passar para vocês aqui
é do meu dia a dia, tomando prejuízo, aprendendo, caindo, levantando. E eu vou estar explicando desde do tipo do tecido utilizado, modelagem, corte, estampa, como revelar suas telas, como preparar as imagens, como cortar o tecido, como costurar, os tipos de máquina, tipo de tinta, edição de foto, marketing, gestor de tráfego, é muita coisa. É muito conhecimento que eu venho acumulando ao longo desses anos, estudando bastante. E buscando conhecimento de forma gratuita, porque até então não tem dinheiro para poder fazer cursos, né? Esse negócio, faz curso aqui, faz curso ali. Se eu fosse fazer curso de tudo que eu sei, eu teria gastado rios de dinheiro, né? Então, sendo autodidata, eu vou buscando conhecimento. Qual que é a grande vantagem? É que você aprende com seus erros. E a minha melhor forma de você aprender é através dos seus erros, né? Através das cabeçadas. E a desvantagem é que demora um pouco para você reunir todo esse conhecimento, né? E como eu consegui esse conhecimento todo, desde do tipo de tecido até a gestão de tráfego, contabilidade, isso, aquele tipo de coisa. Através do YouTube. Da mesma forma que você está assistindo meu vídeo, para acumular conhecimento, eu fiz a mesma coisa. Só que a grande diferença é que, na verdade, não tem um canal específico que ensina o passo a passo. Eu aprendi como se fosse um quebra-cabeça. Assistia vídeo de uma modelista que explicava uma coisa. Aí assistia outro vídeo de uma outra modelista que explicava outra coisa. Isso eu tentava montar um quebra-cabeça na minha cabeça, né? na minha visão. Um passo a passo para eu poder colocar em prática. Se eu não fizesse isso, eu ia ficar totalmente confuso. Porque pegava uma informação aqui, pegava outra informação ali, e aí eu falava, mas por onde eu vou começar? E você acaba até desistindo se você não tiver perseverança, né? Fazer cursos, pagar cursos, estava fora de cogitação, como eu falei. Eu comecei tudo isso com apenas R$ 25, né? E não tinha grana para poder empreender. Eu trabalhava pra caramba, quanto mais a gente trabalha pros outros, menos dinheiro a gente tem, né? Isso é verdade. Porque a gente sempre associou trabalhar muito com o dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? Não significa porque você trabalha muito numa empresa que você vai ter dinheiro. Não, você está trazendo lucro para ela. Mas a hora que ela falir ou se cacifar com a tua cara, ela vai te mandar embora e você vai sair com uma mão na frente, outra atrás. Então, a tão sonhada estabilidade que o ser humano, que a gente sempre busca ao longo da vida, é uma besteira, uma loucura, né? E a gente entende que o empresário que gera emprego. Não. O trabalhador, ele é o próprio emprego, né? Ele gera o sustento para a empresa. Porém, o trabalhador sem o empresário, ele consegue se manter fazendo aqui, fazendo ali, correndo, empreendendo, assim como eu. Mas o empresário dificilmente ele consegue trabalhar, né? Manter a vida que ele tem. Então a nossa visão é isso. É sempre submissa a ficar aos mandos e desmandos de alguém. Assim somos condicionados. E aí eu peguei e parei e falei, não, tá errado isso. Eu produzir, eu quero me autossustentar, porque eu tenho dons. Eu quero desenvolver e multiplicar esses dons da mesma maneira que é falado na Bíblia a parábola dos talentos, né? Para um Deus, o rei deu um talento, para outro deu tantos talentos, e assim uns multiplicou, e o outro simplesmente enterrou o seu talento, né? E ali ficou. E quando o rei retornou, ele devolveu o talento para o rei. O rei falou: Nossa, por que você não multiplicou? É ruim isso, pois o que você tem, você vai ser retirado de você, né? É o que ele disse lá. Então eu entendia isso como uma forma de que eu posso me autossustentar. E aí eu comecei a empreender e buscar conhecimento. Eu estou dizendo mais ou menos com relação à Bíblia, mas depois vocês vão ler. Quem é cristão sabe do que eu estou falando, né? Eu não estou sabendo talvez explicar muito bem.
Mas é isso, é um fato de que todo ser humano nasce com talento e todo ser humano tem total capacidade de se autossustentar sem ter que trabalhar para ninguém como um escravo ou como um funcionário, gerar lucro para uma outra pessoa e você ficar com uma parte do seu lucro que você gera, né? Então eu fiquei louco com isso e comecei a buscar conhecimentos e montei esse quebra-cabeça na minha mente para um passo a passo e hoje eu montei a minha confecção. Por enquanto eu trabalho somente eu, às vezes minha sogra me ajuda, minha esposa também me ajuda, minha sogra inclusive está lá costurando e tal. E é isso daí, hoje nós vamos falar sobre serigrafia, né? Eu vou dar um breve resumo para um próximo vídeo a gente pegar desde o princípio. Não é difícil, basta você querer aprender, né? E entender como funciona, buscar isso. Eu vou estar colocando todas as informações que eu busquei em diversos canais num só lugar. Então vai ser diversos vídeos, né? Muitos vídeos, porque a gente está falando aí desde o tipo de tecido até o produto final e a apresentação dele como marketing em redes sociais e tráfego. Então, ou seja, vamos fazer um passo a passo. Vai ser um longo período, digamos que um curso gratuito intensivo. Então vamos iniciar esse curso pela primeira coisa que eu comecei a pesquisar na internet, né, sobre serigrafia. Tem diversos canais, uns que ensinam a preparar a imagem, a entender a imagem, outros que ensinam a revelar tela, outros que ensinam sobre emoção, outros que ensinam sobre o tipo de imagem. E eu vou estar reunindo aqui todo esse conhecimento que eu tenho. Como eu falei, sou autodidata, não conheço termos técnicos, apenas na prática eu faço. E é isso daí. Vamos embora lá falar sobre serigrafia. Primeira parte que você tem que entender sobre serigrafia é entender o tipo de imagem que você quer estampar numa camiseta, num vestido, numa jaqueta, não importa o que seja. Você tem que entender. Eu costumo dizer e eu compreendi que cada imagem ela fala por si, a maneira como ela quer ser tratada, como ela quer ser separada das cores. Porque na serigrafia, muita gente não sabe, mas cada cor corresponde a uma tela de serigrafia. E o que são telas de serigrafia? Aqui tem um exemplo de umas telas que eu revelei ontem. Isso daqui é tela de serigrafia. É uma tela na qual nós colocamos o desenho aqui. Agora, como colocar o desenho aqui? Fica dessa forma, né? É isso que eu vou estar explicando para vocês. Então, ó, isso daqui são telas de serigrafia. Uma tela pequena e uma tela grande, né? Aí tem diversos tamanhos, a tela pequena, média, grande, até para estampar uma camiseta inteira, que a gente fala de full print, se não me engano. É uma estampa total na camiseta. Aí você tem que colocar essa modelagem no computador para poder fazer a estampa. Geralmente são telas muito grandes, né, na qual faz a estampa dela total. E ela faz a estampa total, né, na camiseta. Mas vamos ao primeiro passo. O primeiro passo, a gente tem que entender que cada cor corresponde a uma tela. Se a sua estampa tiver duas cores, vão ser duas telas. Se tiver três cores, três telas, quatro cores, quatro telas, 10 cores, 10 telas, né? Mas não é exatamente uma regra isso. A gente que trabalha na serigrafia, nós entendemos que tem diversas outras maneiras de dar uma reduzida nas cores de acordo com o gosto do cliente ou seu gosto pessoal, entendeu? Existem dois tipos de imagens que a gente trabalha muito. São as imagens chapadas e as imagens reticuladas, né? Imagem chapada é uma imagem única. Ela é, daqui, por exemplo, é o exemplo de uma imagem chapada, né? Ela é totalmente aberta, ó, o desenho, né? E temos a imagem reticulada, que seria essa daqui. É uma imagem feita por diversos pontos, bolinhas pequenininhas, tá vendo? Não sei se dá pra ver aí. São diversas bolinhas que dá o sombreado, detalhes e tal, o rosto. Esse daqui é um bebê com cabelo black, né? Uma estampa projetada para uma camiseta com fundo branco, entendeu? E essa daqui é uma imagem reticulada. Então, imagem reticulada são compostas por pequenas bolinhas.
É uma imagem geralmente que a gente usa para poder fazer rosto, paisagens, uma série de imagens aí que eu vou estar mostrando num próximo vídeo no computador, como você entender e separar essas cores. Então já sabemos que cada cor corresponde a uma tela, né? Você tem três cores, três telas. Ela pode ser chapada ou reticulada, correto? E isso tudo, o trabalho começa lá no computador, que é o que eu vou estar explicando no próximo vídeo, de como separar as cores. Os programas mais utilizados para isso são o Photoshop e o CorelDRAW. Eu, particularmente, quando é imagens reticuladas, como aquela, rosto, corpo de pessoa ou paisagens, alguma coisa assim, eu costumo usar o Photoshop, que é onde eu me sinto melhor, tenho mais conhecimento e tal. Para imagens chapadas, que aí é onde tem que vetorizar, eu vou explicar para vocês o que é vetorização, né? Para vocês entender o que é imagem vetorizada, o que não é e tal. Geralmente eu uso no CorelDRAW, eu faço no CorelDRAW, entendeu? Para ela poder ficar bem certinha, bem legal, vetorizada, bonitinha, entendeu? Depois que eu preparo a imagem no computador, que é o tema do próximo vídeo, eu vou imprimir a imagem, que seria isso daqui, ó. É uma impressão feita, né? Daqui é o verdadeiro fotolito, mas você pode utilizar folha de sulfite, que o pessoal fala oleolito. O importante é que a folha onde você vai estar imprimindo tem que ser transparente, né? Aí tem muita gente que usa oleolito, que falam muito, vou explicar o que é oleolito nesse vídeo mesmo, né? Ou de repente você pode usar papel vegetal, desde que seja um pouco mais grosso, né? Para não grunir, não ficar. Depende da impressora que você for imprimir o desenho. Se for, por exemplo, a laser, provavelmente se for um papel vegetal comum, não vai rolar, né? Vai ficar todo. Vai rasgar o papel, vai ficar todo grunhido, com um monte de ondas e tal, não é tão interessante. Então, se eu for usar papel vegetal, que usa numa gramatura mais grossinha, dá também, que eu usei durante muito tempo. Inclusive, aquela imagem lá, ela foi impressa num papel vegetal, aí não lembro qual que era a gramatura, mas era bem grosso, né? E agora atualmente estou usando o verdadeiro fotolito, que ele é bem transparente. Durante muito tempo eu utilizei o papel laser filme. E aí o laser filme é uma folha, na verdade meio que um plástico, como se fosse, né? Que ele é meio leitoso, ele não é totalmente transparente, mas serve, eu utilizei durante muitos anos. Tem diversos tamanhos, tem no tamanho A4, A3, A2, A1. Difícil de achar, mas é muito boa, né? Ela geralmente é impressa em laser film por ser impressora a laser, né? Ela é muito boa, dá para tirar ótimos resultados. Eu trabalhei durante muito tempo com laser film, mas atualmente, aonde eu compro produtos de serigrafia, lá faz esse tipo de trabalho, então eu acabo imprimindo lá. É aqui em São Paulo, na rua, na rua Bresser, né? Lá no Brás, aqui quem conhece São Paulo tá ligado. Se chama Fixa Logo. Lá eles fazem, lá eles revelam telas também de serigrafia e fazem esse tipo de impressão. Mas como eu gosto de revelar as minhas telas, então eu preparo a imagem, já levo no pendrive ou através do meu celular, WhatsApp, envio para eles a imagem, eles imprimem, trago para cá e revelo a tela. Quais são os materiais que eu utilizo para poder revelar a tela? Primeira coisa, a tela, o quadro, né? O quadro, você pode montar ele, geralmente você compra o quadro pronto, montar, que a gente fala, colocar a trama, o nylon, daqui é um nylon, né? Poliéster, nylon. E tem diversos tipos de nylon. Tem o nylon 44, fio 44, nylon 55, nylon 66, 77, 120, 140, 180. São os diversos tipos de nylon. Cada um utilizado para uma imagem específica. Por isso que você tem que entender, compreender a imagem, né? Por exemplo, no caso, esse exemplo que eu dei para vocês aqui,
Essa é uma imagem chapada, como eu falei no começo do vídeo. Então eu vou usar um nylon mais aberto. Quanto menor o número, mais aberto. Quanto maior o número, mais fechado, né? Isso corresponde à vazão de tinta, a quantidade de tinta que vai passar pelo nylon, pela trama do nylon. No caso, por exemplo, essa sendo uma imagem chapada, eu gosto muito de utilizar o nylon 55, que tem uma vazão de tinta boa, porque a tinta para serigrafia de roupa, né, estampar roupa, é uma tinta um pouco mais grossa. Então, ela passa legal aqui, né? E aí eu estampo para camiseta. Já nesse caso aqui, eu estou usando um nylon 77, porque ela é mais fechada. Porque eu quero que a vazão de tinta seja bem menor, né? E o tipo de tinta para esse tipo de trabalho aqui é um pouquinho mais líquido também, que eu utilizo tintas de cromia, a gente chama tinta de cromia, né? Ela é uma tinta um pouco mais líquida, até uma mínima coisa um pouco mais transparente. Depois eu vou explicar o porquê disso. Então, nesse quadro aqui, nessa imagem, eu estou usando um nylon 77, porque ela tem muitos detalhes, bolinhas muito pequenininhas que compõem a imagem, que são as retículas, e a vazão de tinta dela tem que ser menos, porque se for muito aberta, a hora que eu for passar, vai aparecer um borrão, saca? Vai aparecer um borrão na imagem. Então eu uso um nylon mais fechadinho, passo que vai passar a quantidade certa de tinta para a imagem ficar com muito detalhe. Já diferente dessa imagem aqui, que essa imagem eu preciso que tenha uma vazão e uma cobertura de tinta maior, saca? Então, como eu preciso de uma cobertura de tinta maior, que é justamente o chapado que a gente fala, então eu vou pegar um nylon mais aberto. Eu uso o 5,5, tem gente que usa o 4,4 para ter uma vazão maior ainda de tinta, porque quanto menor o número, mais aberto o nylon. Quanto maior o número, mais fechado o nylon. Então esse daqui é o nylon 5,5 que eu poderia usar no 4,4, mas eu utilizo no 5,5 porque às vezes eu desgravo essa tela, vou gravar uma outra imagem em cima, de repente essa outra imagem, por mais que seja chapado, tem traços finos, então aí é chapado com traços finos, então eu coloco sempre o 5,5 para não ter problema. E aí aqui essa imagem que eu uso, esse tipo de nylon, aliás, essa daqui é uma das primeiras telas que eu fiz, gente. Eu tive um ótimo resultado. E foi onde eu me empolguei com a serigrafia, que eu falei, nossa, porque a imagem ficou muito bonita. É que eu não tenho nenhuma estampa dessa camiseta aqui, né? Um bebê black, parecendo uma foto preto e branco, monocromia. E ficou bem legal. Foi onde eu comecei a estudar pra caramba, buscando conhecimento gratuito aqui no YouTube. Ia num canal, ia em outro, aí tomava alguns prejuízos, mas por sorte, minha primeira tela já saiu legal, tinindo através do passo a passo, do quebra-cabeça que eu montei aqui na minha mente, né? Mas tudo começa lá no computador, você entender como operar o Photoshop, o CorelDRAW, para você poder tirar um bom resultado aqui. Então já começa por aí. Quando você vê que a imagem ela precisa de uma vazão de tinta muito grande, você já sabe qual tipo de nylon você vai utilizar. Desde o 4,4, quando de repente tem muito detalhe e a imagem é de uma paisagem, de um rosto, você vai ver que vai ter que ter retículas. Aí no caso, um nylon mais fechado, 77, 120, né? Não aconselho usar acima do 120 porque a vazão é muito pouca e a tinta para estampar tecido ela é um pouco mais grossa. Geralmente, para poder estampar sacolas de plástico que o pessoal faz aí de serigrafia, na qual não manjam muito, a tinta ela é meio que líquida, né? Ela é uma tinta líquida. Então o nylon tem que ser muito fechado, né? Porque senão vai ter uma vazão. Você pega por mais que 77 seja fechada, para nós que estampa tecidos, para quem estampa sacola é muito aberta. Aí acaba saindo um borrão, porque a vazão de tinta é muito grande
e aí acaba zoando toda a estampa, entendeu? Então aí é indicado. Mas no caso de confecção de roupa, não. 77 é o ideal para você poder fazer até uns 120 mais ou menos, dependendo também da mesa de revelação que você tem, porque tem mesas profissionais aí, mas o que eu uso aqui é uma mesa caseira, na qual eu mesmo fiz com lâmpadas fluorescente e tal. Tanto que até tá difícil de encontrar lâmpada fluorescente, mas eu substituí um pouco de luz com uma fita LED, luz UV, né? Mas para não embaralhar a cabeça com muita informação, vamos no passo a passo. Então, ou seja, você entender a imagem, né? Ver o que, que a imagem precisa para poder ser revelada. Que tipo de nylon ela vai ser utilizada já é o primeiro passo para você poder trabalhar com serigrafia, entendeu? Entender se é uma imagem muito aberta, que vai precisar de muito mais tinta ou menos tinta, né? Geralmente, como eu falei, imagens de rosto, fotos, paisagens, é feito na cromia. E cromia você vai utilizar um nylon mais fechado, feito com bolinhas, né? Lembra? Retículas, um cromia reticulado, né? Retículas são bolinhas pequenininhas na qual compõe a imagem, como eu mostrei para vocês. Quando de repente é uma imagem chapada, uma assinatura, um nome ou algo assim parecido, um nylon mais aberto para poder ter uma vazão de tinta maior, né? Então esse é o contexto do nylon. Tem nylon 44, 55, 66, 77 e assim por diante, vai que vai, né? E aí, na parte de confecção, a gente utiliza no máximo aí do 44 até os 120 fios. Os 120 fios ou 100 fios, alguma coisa assim, acima dos 90 é muito mais raro de ser utilizado porque você vai precisar de uma mesa de revelação a vácuo. Dá para ser utilizada sem ser mesa de revelação a vácuo? Dá. Eu já revelei. Mas digamos que é mais difícil, né? E a probabilidade de ter um prejuízo é muito maior. Então aí do 44 até o 77, sem problema, sem dificuldade, você consegue estar utilizando, ok? Os quadros têm diversos tamanhos. Tem desde o pequenininho, que esse daqui eu utilizo para poder fazer estampa de boné. Eu sempre utilizo plastisol alto relevo. Por utilizar essa tinta, que ela é muito grossa, muito mais grossa ainda, porque ela vai subindo camadas e acaba ficando um relevo, é uma tinta especial, né? Então, aí realmente eu uso o nylon 44. Essa daqui, por exemplo, é uma tela pequena no nylon 444. Ela é bem aberta, entendeu? Então ela é perfeita para usar plastisol, que é uma tinta mais grossa. Tem a tinta plastisol e tem a tinta base d'água, que eu utilizo muito aqui, entendeu? Dá para utilizar a base d'água? Dá, mas plastisol é 44, no máximo 55. Você pegar um 77, dá para estampar, dá, mas não vai ficar um bom resultado. Você vai ter muita dificuldade para poder passar tinta pelo nylon, né? Vai ter dificuldade e não vai ficar legal. Então é o mais indicado para plastisol, que eu vou estar explicando os tipos de tintas também que geralmente eu utilizo. Você vai usar um nylon aberto ou mais fechado, ok? Como eu falei, os quadros têm diversos tamanhos. Tem quadros enormes para poder fazer camiseta estampada ela todinha, desde da parte dessa costura até a barra, né? E tem as estampas centralizadas, que são estampas aí que vai estar no tamanho de uma folha A4, A3, né? A2, A1, que aí não usa uma tela tão grande assim, entendeu? Então tem desde pequenininhas até grandes as telas. A trama, que é o nylon, você pode comprar, você compra o quadro, ele só vem o quadro, né? Só o quadro, e você pode esticar, né? Eu tinha projetado uma máquina há muitos anos atrás, na qual era um quadrado de ferro, e aí eu puxava com parafuso a trama, ela ficava bem esticadinha nesse quadro de ferro. Aí eu vinha com o quadro embaixo, colocava e colava
com uma cola de cano, sabe, cola tigre? Cola de cano. E colocava aqui por toda a lateral dela, porque daqui é uma cola, né? Não daqui é uma cola especial, mas o que eu utilizava era uma cola de cano. E a hora que secava, eu ia lá e tirava, desparafusava o quadro de ferro, aqui ficava esticado, eu só cortava a trama em volta do quadro de madeira. E aí ficava assim, esticadinha, bonitinho. Mais ou menos esse resultado aqui, peraí. Mais ou menos esse resultado. Daqui é uma tela que está estourada, né? Que inclusive eu vou jogar fora ou eu vou montar ela, porque ó, tá estourada, tá vendo? Mas ela fica assim, ó. Daqui é o nylon. Aqui, se não me engano, acho que é o nylon 77. Deixa eu ver. Acho que é 77. Pela imagem que tava aqui. E ó, ela é branca, aí tem a amarela, que é melhor, mais recomendada, tem uma alta definição. E essa branca aqui, que é o que mais eu utilizo, né? A amarela é mais difícil de encontrar no mercado, além de ser mais cara. Aí você compra o quadro, né? Somente o quadro. Estica o nylon, entendeu? E cola ele. Mas, devido ao trabalho, facilidade, eu prefiro comprar o quadro já pronto, que é no caso daquele. Eu vou lá e compro o quadro pronto. Aí só pergunta qual fio você quer. Aí através da imagem, da informação da imagem, eu escolho o número. 44, 55, como eu estou falando toda hora, que é extremamente importante. Então o quadro ele já vem pronto. E aí eu só vou emulsionar ele, né? Como emulsionar? Depois eu vou estar fazendo um vídeo passo a passo de como emulsionar, mas eu preciso de uma calha. Tá bem sujinha, né? Porque eu utilizei ela ontem e acabei não lavando. Depois eu vou ter que lavar ela para tirar todo esse restante de emulsão. É uma calha que a gente compra em lojas de serigrafia que vende tintas e tal. Coloca a emulsão aqui dentro e vem e passa na tela. Que tem justamente essa cor. Aliás, a emulsão tem diversas cores, né? Mas a que eu utilizo, ela tem essa cor meio que rosa, vermelha, né? E aí você coloca a emulsão aqui dentro, passa, emulsiona duas vezes, tira o excesso, emulsiona, tira o excesso, emulsiona, tira o excesso, vira a tela do lado ao contrário. A mesma coisa do outro lado, coloca, puxa, tira o excesso, coloca, tira o excesso e seca ela com o soprador. Aí ela vai ficar bem sequinha. Aí é onde você vai vir com a imagem, né? Essa daqui, ó. Aí é onde você vai vir com a imagem em cima, entendeu? Aí eu geralmente eu grudo com fita, né? Tá vendo? Tem até a fita aqui já, ó. Grudo a fita e levo para a mesa de revelação para poder revelar a tela. O que acontece lá na mesa de revelação? O lado preto, o lado as impressões têm que ser feitas totalmente preta e no material transparente, como eu expliquei, porque a luz ela vai bater entre a parte aqui e toda essa parte aqui ela vai endurecer, né? A luz vai fazer a emulsão ficar resistente. E a parte onde não vai passar luz, que é a parte preta, ela vai ficar, apesar de seca, a gente fala que ela fica mole. E a hora que você bater um jato de água aqui, vai abrir o desenho, entendeu? Então emulsionou, coloca o desenho, leva para a mesa de revelação, que eu vou estar explicando passo a passo também como é que se revela. E como essa mesa de revelação, coloca peso em cima, ela ao contrário, né? Coloca um tecido preto aqui para rebater a luz, um tecido preto, coloca peso em cima para ficar bem encostado a tela no vidro, que eu já vou explicar para vocês como é que a mesa de revelação vai ficar bem encostado com tecido preto. Então aqui vai passar luz, aqui vai passar luz, aqui vai passar luz e aqui não vai passar luz porque justamente é o desenho. Aí deixa por alguns minutos lá na mesa de revelação, retiro o tecido, os negócios que estão em cima. Retiro o desenho, levo para o tanque e jato de água. E vai acontecer a mágica, que é justamente isso. Depois eu vou estar revelando para vocês uma tela passo a passo, provavelmente no segundo vídeo. Primeiro a gente vai entender como é a imagem, depois a gente vai revelar essa imagem, ok?
Vou fazer duas, uma chapada e uma reticulada para vocês poderem entender, ok? Como eu falei para vocês, a imagem ela vai muito de acordo. Cada tela corresponde a uma cor, né? Se a sua imagem tiver três cores, três telas, como eu tinha falado, tal, bom, piriri, pororó, né? Tudo isso é separado e todas as cores elas ficam em preto, que eu vou estar explicando para vocês, ok? E aí a gente tem a chapada e a reticulada, que também todas as impressões são feitas com tinta preta. Quanto mais preto for, melhor. Quanto mais transparente for, melhor, ok? Vamos lá para a mesa de revelação. Detalhe, falei da calha, que é utilizada para poder passar no quadro, mas eu não falei da emulsão. Atualmente, não estou ganhando nada para fazer marketing, mas eu estou usando essa daqui, Unifilm C, aliás, ACQ, né? É muito boa, ela é bem reagente à luz UV, que a minha mesa de revelação ela tem um pouco de uma fita de LED, luz UV, então ela é bem reagente a esse tipo de luz, porque o que faz a tela revelar é a temperatura de cor. Outra coisa que eu batia muito a cabeça e que eu não entendia. Eu achava que luz é luz. Não. Tem uma diferença. Tem um quadro que você busca aí na internet, temperatura de cor. Temperatura não significa calor, né? Não, é a temperatura que a gente fala da luz. Isso já é uma coisa física, que eu não me aprofundei tanto. O que vocês têm que entender é que quanto maior a temperatura de luz for, melhor para poder revelar a tela de serigrafia, entendeu? Então, não é todo tipo de lâmpada que serve para poder fazer uma mesa de revelação. Às vezes as pessoas compram, por exemplo, uma lâmpada halogênia. Lâmpada halogênia ela esquenta pra caramba, porque o pessoal acha que a temperatura da cor está relacionada à temperatura de ambiente. Não, temperatura de cor. Ela é muito forte, é uma lâmpada muito forte, porém ela esquenta demais e não emite o verdadeiro calor, que é o que a gente se refere, que é o calor de temperatura, de luz, calor de temperatura, temperatura de luz, né? Ela não emite muito raios UV. Quanto mais emite raios UV, maior a temperatura dela, mais fácil é para poder revelar. E no caso uma lâmpada halogênia, ela tem só temperatura normal, que a gente sente aí de frio, calor e tal. É uma temperatura muito alta e ela não emite tanta luz UV. Então, para revelar, ela não é tão indicada. Dá para revelar? Dá. Tem muitas mesas aí que o pessoal compra de revelação que tem luz halogênia. Mas aí, se você quer revelar um desenho com muito detalhe, por exemplo, como aquele que eu mostrei para vocês ali daquele garoto, aquela tela verde, não vai revelar com tanto detalhe. Então, o mais indicado por exemplo, a minha mesa ela é feita com lâmpadas fluorescentes. E essa fita LED de luz UV. A lâmpada fluorescente, ela tem uma temperatura de cor muito legal. Então, antes de usar a luz UV, eu só usava essa lâmpada fluorescente e eu conseguia revelar retículas muito pequenas. É outro assunto que vocês também têm que entender, no caso, se tratando de retícula. Quanto menor a retícula, mais difícil de revelar, né? Tem empresas por aí que usa mesa de revelação a vácuo, né? Para poder prender bem a tela no vidro e não ficar bem presa. E aí ele consegue revelar retículas bem pequenininhas. Fica parecendo realmente uma sublimação, uma imagem impressa por um computador, né? Já consegui fazer trabalhos dessa forma aí. Eu revelei uma vez uma estampa do Malcolm X, que o pessoal fala, é uma sublimação. Não, não é, que a retícula era tão pequenininha que eu consegui revelar através de tela. E tudo isso feito com a lâmpada fluorescente. Então você fala, o mais indicado é a lâmpada fluorescente?
Eu uso, não vou dizer que é o mais indicado. Eu uso o mais indicado seria atualmente, por exemplo, essa fita LED. É um pouquinho caro, mas o custo e benefício dela é muito bom. Não queima tão fácil, a lâmpada fluorescente vive queimando, frente o reator dela. Como eu já gastei dinheiro com isso. E a luz LED não, já tem uns 3 anos que eu estou utilizando e ela é muito boa. Ela revela bem, entendeu? Então já entendemos sobre trama, quanto a imagem for chapada, que tipo de nylon que eu vou utilizar, o tipo de quadro, caso você for comprar pronto, né? Reticulada, chapada, enfim. A emulsão, tem diversos tipos de emulsão hoje em dia no mercado. Cada uma por um propósito. Tem emulsão que só é para chapado, que ela é mais barata. Tem emulsão que é só para reticulado, que ela é mais cara. Eu utilizo uma que usa para reticulado, tanto na chapado quanto reticulado, porque para mim facilita, né? E aí eu estou utilizando, como eu falei para vocês, essa daqui, Unifilme, né? Da Gabi. Olha aí, ó. Muito boa. Nunca tive dor de cabeça com ela, ao contrário de algumas outras emulsões. Mas não vou indicar qual que é a melhor emulsão do mercado, porque é bem relativo, vai depender da mesa, vai depender da sua habilidade para poder preparar a imagem, vai depender de um monte de coisas. Então aquela que de repente você se adapta é a que você vai utilizar, entendeu? Então vamos lá, quadro, diversos tamanhos, o nylon, são diversos tipos, de acordo com a imagem, a emulsão, diversos tipos, a calha, só nisso daqui você não vai gastar praticamente nada. Vai gastar um valorzinho por conta da emulsão, que é um pouquinho caro, custa em torno de 100, 120, 130 reais atualmente, 2022, né? Mais ou menos 120 reais. Os quadros já montado, eu pago geralmente 22 reais, né? Em cada quadro, 20, 25 reais mais ou menos, dependendo do lugar. E já pronto, só emocionar, imprimir impressão. Esse tipo de folha é um pouquinho caro, mas depende do que se julga caro. O custo e benefício é ótimo. E agora, vamos lá. Então essa parte de serigrafia é a arte de você estampar na camiseta ou em qualquer outro lugar, claro, mas a gente está falando sobre confecção. E agora vamos para a mesa de revelação. Como eu fiz a minha mesa. Bom, essa aqui é a mesa de revelação, bem simples, né? É uma caixa que eu mandei fazer. Você pode pegar uma gaveta de guarda-roupa, que é uma caixa da mesma maneira. Uma gaveta, né? E aí você vai fazer a ligação das lâmpadas fluorescentes, como eu falei para vocês, ó. Tá vendo? Tá tudo ligado aqui, né? E eu utilizei durante muito tempo somente as lâmpadas fluorescentes. Agora que eu estou utilizando as fitas LED. Eu vou estar ligando daqui a pouco para vocês verem. E um vidro bem grosso, temperado, que é onde eu coloco a tela aqui em cima, né? Aí onde eu consigo revelar as imagens. Então, ou seja, muito caseiro. Quanto que eu gastei para fazer isso daqui? Quase nada. Você conseguir fazer a caixa, você faz a caixa, coloca as lâmpadas aqui dentro. Se você puder, tá vendo que ela tá toda prateada? Esse daqui é um papel que eu comprei, né, prata, para a luz ficar mais forte, bater na luz, bater na parte prata e retornar, né? Fica mais fácil. Não que isso vai influenciar, influencia, mas mínima coisa. Então pegou uma gaveta de guarda-roupa, faz a ligação, coloca as lâmpadas aqui dentro, ligou elas, o reator está embaixo. Um vidro, colocou em cima, já era. É o suficiente para você revelar a tela. Então você viu, né? Depois eu falei que ia mostrar nesse vídeo ela ligada, mas no próximo vídeo, quando for revelar a tela, vocês vão ver como ela fica e como revelar a tela. Então você precisa disso para poder montar uma serigrafia. Não gastei basicamente nada, vocês viram? Apenas a emulsão, os quadros que eu já compro pronto, né, a calha, e eu mesmo montei a minha mesa de revelação com lâmpada fluorescente.
um vidro em cima, pode ser uma... Hoje em dia tem muita mesa, né? Mesa com vidro, uma mesa daquela é o suficiente, um vidro daquele, qualquer tipo de vidro. Sendo transparente, fio, tá ótimo. Né? Não pode ser fosco, filmado, não é tão legal. Sendo transparente, vidro transparente, tá ótimo. Entendeu? Verde, aqueles vidro verde, não é tão indicado não. Transparente, incolor, né, digamos assim. E aí você consegue revelar as suas telas de serigrafia. No próximo vídeo, agora nós vamos iniciar realmente o passo a passo. Talvez os vídeos demorem um pouco, vai depender do tempo, do tempo que eu tenho disponibilidade para poder gravar os vídeos, mas vamos iniciar pela serigrafia, ok? No próximo vídeo eu vou falar sobre programas, como preparar a imagem, como entender a imagem, para você poder separar ela passo a passo. E aí depois do próximo vídeo vamos revelar essa tela. Depois de revelar, nós vamos aprender sobre modelagem. Essas modelagens aqui eu fiz tudo, coisa de louco. Como eu falei, não fiz curso de modelagem, mas eu tive que aprender. Contratar uma modelista não dá, não tinha dinheiro. Pagar um freelance de uma modelista também não tinha como fazer, então a gente tem que fazer chover, tem que botar o negócio para cima. Então eu fiz todas aquelas modelagens através de conhecimentos que eu fui adquirindo e eu vou estar passando para vocês aqui. Depois vamos aí entender um pouco sobre modelagem, né? Básico, por exemplo, camisetas, né, para você poder fazer suas próprias camisetas, sua própria modelagem. Você pode comprar a modelagem, aqui em São Paulo tem, é barato, mas é legal quando de repente você faz, porque você, como diz o meu sogro, conhecimento não ocupa espaço. E é legal você entender sobre tudo. Mesmo que de repente você não execute, pague alguém para poder fazer para você, beleza, ótimo. Mas é bom você saber, ok? Então bora pro próximo vídeo.